Fala Sério com Adriana Pupumaia, episódio 2, com o nosso querido voluntário Rafael Pupumaia, que está aqui hoje para darmos sequência, né, no estudo da geopolítica. Então, Rafael, que é economista, ele é internacionalista, tem aí uma base bem bacana para falar com a gente. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Adriana, obrigado pessoal, por mais uma oportunidade de estar aqui, de conversar sobre uma coisa que eu amo e que está impactando o mundo todo, né? Assustador, na verdade, eu diria, né? Você na semana passada falou pra gente, né, que o Putin e o Trump iam se encontrar. E pelo que eu vi, né, na minha, na minha modesta interpretação, parece que a coisa fluiu bem, né? O que você tem para falar pra gente sobre isso? Sim, então, o que a gente estava conversando, até recapitulando um pouco o que a gente conversou semana passada, tudo estava se desenhando para esse encontro acontecer. Até porque o Witkoff, que é o principal negociador, né, do governo Trump, ele foi a Moscou, conversou com o Putin e logo em seguida eles marcaram, né, a gente tinha comentado que poderia ocorrer esse encontro, eles marcaram logo para a semana, para o dia 15, né, ontem, sexta-feira, esse encontro no Alasca, na base aérea norte-americana no Alasca. E foi a primeira vez que um presidente russo falou com um presidente norte-americano, se encontrou com um presidente norte-americano desde 2021. Meu Então Deus. isso mostra um degelo das relações, o que é muito bom para a humanidade, né? São as duas principais potências militares do planeta, nucleares. Então é muito bom essa conversa diplomática deles. E está se desenhando realmente um acordo não só de cessar-fogo, mas um acordo de paz. Só que é muito cedo ainda para a gente falar o que está acontecendo em relação a paz, em relação a cessar-fogo, porque foi o primeiro passo que eles deram, né? Então, se você quiser, a gente pode entrar um pouquinho no que foi esse encontro e o que a gente falou das cartas na mesa que o Putin tem. Certo, não, quero sim. Uma coisa que você falava isso algum tempo atrás, já que eu me lembro, e o Putin falou isso, me chamou a atenção, que você falava, se o Trump tivesse entrado antigamente, né, e não o Biden, essa guerra não teria acontecido. E o Putin falou isso. Eu achei extremamente, né, falei interessante, falei, nossa, o Rafa já falava isso lá atrás. E realmente, né, ele falou isso em público. Você acha que isso impactou um pouco? Sim, impactou. É uma coisa que até que eu tinha escrito no blog, né, Exatamente. anteriormente, mas em 2022, é verdade. Mas por quê? Não porque o Trump seja melhor que o Biden ou vice-versa. A ideia aqui, pessoal, não é discutir política, é discutir realmente uma análise geopolítica da situação, das relações exteriores. E o Trump tem uma relação muito mais produtiva com o Putin, muito menos belicista do que os democratas, né? E também em relação a ele colocar o America First, né? Então, os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, em detrimento de outros interesses individualistas ou em relação a parceiros econômicos como União Europeia e outros estados e blocos. Então, quando a gente olha o Trump, ele está buscando realmente, pessoalmente, o que ele quer, que eu sinto pelo menos, é ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Então, ele conseguiu resolver o conflito da. Nossa, não tinha pensado Não, nisso. não, isso ele já comentou, ele já Não tinha falou isso pensado daí. nisso. Ele resolveu intrigantemente, né? Porque a gente pode discutir isso depois. Ele conseguiu um acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão no quintal da Rússia. Então, isso já é estranho já, mas a gente pode entrar nesse ponto depois. Um acordo de paz entre Camboja e Tailândia, também histórico, só que se você olhar, o conflito não cessou, né, ainda tem escaramuças na fronteira, e agora está buscando um acordo de paz entre. Conseguiu encerrar a Guerra dos 12 Dias com o Irã e Israel, e agora está buscando encerrar a guerra na Ucrânia. Ai, vamos torcer para realmente ele ter propriedade para ser indicado, né, ao Sim. Prêmio Nobel, pelo amor de Deus. Só que também ele não é bonzinho, né? Ele tá fazendo isso por um interesse por trás dos Estados Unidos. E se você pegar e analisar o que foi esse encontro, o que foi a cimeira entre Putin e Trump, não chegaram num cessar-fogo, não chegaram num acordo. Só que, primeiro, o Putin, como eu falei sexta-feira, ele mostrou que a conversa dele com a China, né? O que eu tinha escrito em 2022
onde a ideia era ter uma guerra de desgaste na Ucrânia para depois abrir outras frentes no Oriente Médio, na Ásia, com a China invadindo Taiwan. O Putin, ele levou essa guerra até onde ele conseguiu, né? Por mais que foram as maiores sanções que o mundo já viu em relação econômica, em relação à economia, e o Putin conseguiu segurar, a Rússia conseguiu segurar uma economia de guerra funcionando, conseguiu blindar o sistema financeiro e econômico deles para suprir essa guerra. A China, parceiro comercial, a Índia, parceiro comercial, o Brasil, um próprio parceiro comercial da Rússia. E ele conseguiu manter por 3 anos essa guerra. Só que chegou num ponto onde a China não invadiu Taiwan. A Coreia do Norte não invadiu a Coreia do Sul, por exemplo, abrindo mais uma frente de conflito. A guerra no Irã acabou em 12 dias. A China e a Rússia não auxiliaram o Irã. Então o Putin está vendo que ele está gastando muito poder político, muita base política dele em relação à popularidade dele na Rússia, que é muito alta. E isso está desgastando um pouco a imagem dele. Muitos russos estão morrendo, né? A Rússia não quer essa guerra, a população russa não quer essa guerra, até porque eles têm uma sensação de irmandade com a Ucrânia, né? Por muito tempo foram parte do mesmo bloco. Então o Putin está vendo que a estratégia dele não fluiu da forma que gostaria, até porque o principal parceiro dele, que é a China, não tomou a frente como ele achou que tomaria. Então ele ficou num ponto de, o que eu vou fazer? No início do ano, se vocês prestarem atenção, ele negou todas as chances de paz que ele tinha com o Trump, por mais que eles tivessem um bom relacionamento. E agora ele voltou atrás. Ele resolveu se encontrar com o Trump para falar só que ele não vai desistir de atingir os objetivos de segurança dele, que é o quê? A OTAN não entrar na Ucrânia, na verdade a Ucrânia não entrar na OTAN, colocar a Ucrânia como um estado tampão para a Organização do Atlântico Norte, que é a OTAN, né, as bases militares, manter os territórios que ele já conquistou, que são territórios entre o que os russos acreditam que são russófonos, né, que falam russo. E, por fim, né, o Trump parece que acordou isso com o Trump, com o Putin, mas está muito obscuro ainda, porque eles não falaram o que foi decidido ou não. Eles só falaram que foi muito produtiva a conversa e que o Trump já ligou para o Zelensky para falar assim, olha, a gente vai fazer uma conversa trilateral para decidir a paz. E ele também falou com o secretário-geral da OTAN. Então o Trump está mexendo os pauzinhos para quê? Para acabar essa guerra na Ucrânia, para conseguir focar no que ele quer focar, fazer acordos comerciais que sejam bons para os Estados Unidos, mas que no longo prazo podem até atrapalhar um pouco essa dinâmica hegemônica dos Estados Unidos, mas assim, no curto prazo vai ser positivo. E no final das contas, o que a gente vê? Uma Europa que mais uma vez perdeu. Porque o Trump, se tudo se desenhar, tá acontecendo como a gente tá prevendo, né? A Ucrânia vai ter que ceder território, a Europa vai ter que aceitar, a Europa colocou muito dinheiro, armas, vai ter que aceitar a derrota da Ucrânia. Não, ela se prejudicou tanto, Sim. Ela se prejudicou demais para investir nisso. Exatamente. E vai acabar em pizza. Exatamente. E então, assim, só que mais uma vez o Trump vai impor algo à Europa. Nossa. Então, até que ponto a Europa, como aliado dos Estados Unidos, vai se sentir segura? Vai se sentir assim, eu tenho um irmão mais velho, que é os Estados Unidos, que vai me auxiliar. Até que ponto ela vai sentir isso? Porque vai ser algo imposto a ela. Né? E o Zelensky e o Putin volta atrás, né? Aí fala assim, é uma vitória do Putin? 100% não. Por quê? Muitos russos morreram. E ponto 2, o Putin vai ter que ceder também de algum lado. Graças a Deus, né? Sim, vai ter que ceder em pontos tanto econômicos, porque ele está sufocado economicamente, ele precisa tirar as sanções, e vai ter que ceder assim, ele vai conversar com o Zelensky, que ele falou que não iria conversar com o Zelensky, porque ele não vê a legitimidade do Zelensky como presidente, porque realmente isso aconteceu. O Zelensky já era para ter saído do poder faz tempo, só que ele se mantém no poder por pequenos golpes de Estado que a Constituição permite por estar em estado de guerra. Mas vamos combinar, né?
Putin também. Não, sim, Larga sim. o osso, né? Eu não tô falando isso, eu tô falando assim que Sim. pra ele é uma derrota porque ele falou que Sim. não iria conversar com o Zelensky, que ele não vê o Zelensky um presidente legítimo. Mas mesmo assim agora ele baixou a cabeça e falou, eu vou falar. Então todo mundo vai ceder um pouco. Só quem que vai perder mais nessa história toda? A Europa e a Ucrânia. Mas me fala uma coisa, Rafael, agora vai estremecer Rússia e China, não vai? Porque queira ou não queira, Rússia está falando com os Estados Unidos. Estados Unidos está querendo brigar com quem? Com China, por causa do quem vai ser o primeiro do mundo. E aí, como que fica isso? Então, é muito difícil a gente falar assim, vai estremecer, porque o principal parceiro comercial hoje da Rússia é a China. Então não tem como o Putin falar assim, tchau. O que foi alinhado não foi feito. Não tem como ele fazer isso, até porque ele depende da China. Então, vai ser aquela relação comercial, aquela relação de aliado, mas, sabe... Pezinho atrás. Pezinho atrás sempre. Como eu falei na última sexta, são dois escorpiões que estão tentando ganhar o jogo, sabe? Só que dá pra ver que o Putin voltou atrás ao falar com o Trump. E por que ele falou que não teria ocorrido a guerra se fosse o Trump e não o Biden? Porque o Trump nunca apoiaria a Ucrânia entrar na OTAN, nunca apoiaria colocar uma base militar da OTAN no quintal da Rússia, que é a Ucrânia, porque imagina se colocasse uma base russa em Cuba, de novo. Nunca iam aceitar, os Estados Unidos nunca iam aceitar. Então, tem vários pontos que a gente fala assim, olha, se fosse o Trump, não aconteceria essa guerra. E eu acredito que realmente não aconteceria. E se você olhar também por outro lado, um dos grandes financiadores da campanha do Biden foi a indústria bélica, né? Então, tinha interesses por trás que... Ele precisava que o povo tivesse em guerra para Não à toa. Por que ele saiu da forma que ele saiu do Afeganistão, o Biden? Porque ele precisava começar a gente chama de pipeline de guerras, né? Uma série de guerras, as guerras infinitas dos Estados Unidos. Ele encerrou uma e iniciou outra, entendeu? Na Ucrânia. Então, tem muitos interesses por trás que são bem obscuros pra gente. Meu Deus, e Rafa, eu sei que a gente não pode entrar em questões políticas, né? Inclusive até pelo próprio Estatuto do Força Jovem, né? Mas como que a gente está vendo isso aqui? Porque é um tal de mandar tanque de guerra para a América Latina. Como que isso vai afetar um pouco aqui o Brasil nisso? Na verdade, o que o Trump está fazendo? Ele está encerrando essas guerras, né? Essas guerras que para ele não são, para os Estados Unidos não é interessante, e está investindo num outro tipo de guerra que para os Estados Unidos é interessante. Por quê? Ele está agora combatendo os cartéis, né? Ele colocou os cartéis de drogas e as grandes organizações como organizações terroristas. Isso permite que os Estados Unidos ataque militarmente países, mas não países, né? Não o exército dos países, mas as organizações dentro dos países. O que seria uma violação da soberania, por exemplo, do México, da Venezuela, da Nicarágua, que tem essas organizações desses cartéis. O que ele fez agora, né? Ele movimentou 4.000 militares dos Estados Unidos agora para a América do Sul, para a América Central e América do Sul, para começar uma operação super secreta para desmantelar esses cartéis. O que vai ser, a gente não sabe. Mas, na verdade, nada mais é do que uma continuação, né? Uma nova forma de colocar uma doutrina chamada Big Stick dos Estados Unidos, né? Que é o grande porrete. O Big Stick foi instituído pelo Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, né? No início do século XX. E o Roosevelt, qual que era a grande função do Big Stick? Era falar assim, manter a hegemonia dos Estados Unidos nas Américas, mas não só nas Américas, mas no mundo, mas principalmente nas Américas. Por quê? Porque é o quintal dos Estados Unidos. E manter os interesses econômicos dos Estados Unidos através da diplomacia. Então eu falo assim, ó, você é a Venezuela, vamos negociar diplomaticamente? Não. Então tá bom, eu tenho a força aqui, se você não quiser negociar comigo, eu vou te invadir. Eu vou atacar você, eu vou te minar. Vamos conversar? Ah, vamos. Então é o grande porrete. Então ele falou assim, a diplomacia é necessária, mas se precisar, a força tá aqui, o meu porrete tá aqui. Porque, de repente, né, eu vejo assim, você realmente querer acabar com os cartéis, você querer acabar com toda, com a milícia toda, Sim. isso seria
muito bom. Os países eles podiam entrar num acordo, né? Não ser na força, pelo amor de Deus, porque afinal de contas cada país tem a sua democracia, tem, né, tem a sua política. Mas deveria ser um interesse de todos os Sim. chefes de Estado. Ou Aí, eu estou falando besteira? não, tá certo, mas eu acho que tem dois pontos, né? O primeiro é que hoje nosso sistema democrático ocidental, ele é muito falho em vários sentidos. Inclusive, as próprias organizações criminosas financiam campanhas presidenciais, senadores, deputados. Então, há um interesse dentro dos países de não acabar com essas instituições. Para o Trump, né, para o governo Trump, um governo tradicionalista, é um pretexto para ele acabar, e isso seria ótimo. Só que isso violaria a soberania de um país. Por exemplo, o México já falou que não aceitaria um ataque dos Estados Unidos no solo mexicano, Eu vi a a presidente presidente falando, falando. bem brava, inclusive. Então, assim, aí só que qual que é o segundo pretexto? Os Estados Unidos vai com esse pretexto que, olhando de fora, é lindo, mas dentro carrega interesses norte-americanos muito profundos. Por exemplo, lembra da Guerra ao Terror? Que os Uhum. Estados Unidos ia acabar com os grupos terroristas e tudo mais? Na verdade foi por quê? Para expandir as empresas petrolíferas dos Estados Unidos para o Oriente Médio, né? Então, assim, acabaram com os terroristas? Mais ou menos, né? Não tanto. Mas os interesses econômicos foram muito bem pavimentados, né? Então, sempre tem interesses por trás que a gente não sabe. Seria ótimo se os nossos, olhando aqui o Brasil, se o Brasil, os nossos governantes apoiassem acabar com o cartel e ambos fizessem isso em conjunto, né? Respeitando a soberania do respectivo país, seria ótimo. Mas na verdade tem muitos interesses e puxando até para o Brasil, hoje a gente vive um cenário muito incerto, uma briga entre poderes legislativo, executivo, judiciário, um quer mandar mais que o outro, uma população que é muito cômoda no sentido de não é uma população que se rebela com atos que qualquer outro país seria absurdo, sabe? Então, é muito difícil quando a gente olha a América do Sul e principalmente o Brasil, né? Nós somos muito complacentes. E agora, né, até puxando um termo um pouco porque a gente falou da Ucrânia, nosso governo está muito alinhado com China e com Rússia. Acabando a guerra da Ucrânia, se acabar, as relações econômicas do Ocidente e Rússia vão voltar. O Brasil vai se isolar. Por quê? Porque agora, teoricamente, a Rússia vai manter relações com o Brasil, mas muito mais com Estados Unidos e Europa. Então, se ocorrer o acordo, há uma normalização das relações, né, econômicas e diplomáticas, e o Brasil e Índia, né, que são os que estão mais sendo pressionados por Trump, vão ficar isolados. Então, isso é um problema para a economia brasileira, para a política brasileira, que sempre foi uma política muito neutra, né, de neutralidade, de se dar bem com todo mundo. Então é uma pena ver esse desmantelamento dos poderes brasileiros, né, judiciário, executivo e legislativo, e ver a gente perdendo credibilidade na parte internacional também. Mas assim, o mundo é o que eu falei na última vez, é um tabuleiro geopolítico, onde se você mexe uma peça, os outros países, os outros governantes, os estados, eles têm que olhar e pensar no longo prazo. Isso é minha grande crítica à política ocidental hoje, muito diferente da política oriental. E eu sei que vão ter pessoas que falam assim, mas lá é autocracias, são ditaduras. Hoje, o nosso sistema democrático ocidental não permite que nós tenhamos um desenvolvimento de Estado, né, de Estado mesmo, a longo prazo. Então, uma industrialização, uma reforma tributária permanente, uma constituição que não tenha tantas mudanças como a brasileira tenha. Isso porque a cada ano entra um novo governo, entra uma nova ideologia que só pensa nos próximos 4 anos, não pensa daqui 20, 50, 60, como uma Rússia, uma China, uma Índia. E eu sei que há uma dicotomia em relação a isso, no sentido de, pô, mas lá são países muito autoritários, até ditatoriais, talvez.
Podia ter um equilíbrio, Podia ter um né? meio termo, sim. Um meio termo. Só que eles têm um projeto de desenvolvimento de longo prazo e a gente não. E por isso que a gente a gente, eu digo, América do Sul. A gente está sempre patinando, patinando e patinando. Eu acho que esse equilíbrio, né? Pegar o que está dando certo em vários países, o que está dando certo, o que é bom, e agregar, né? Agregar. Eu acho que nada na vida é 100%. Sim. Tudo ela faz parte de um conjunto, né? De um equilíbrio. É isso aí, gente. Acabou o nosso tempinho aqui agora, né? Já falaram pra gente aqui, nosso pessoal, nossa equipe técnica, já falou que a gente já acabou com os 15 minutinhos que a gente tem. Quero agradecer você, Rafa, né, por mais esse episódio aqui. É tanto conhecimento, é tanta coisa que a gente aprende, que a gente discute. Agradecer aí, Rafaela, da equipe técnica, que está aqui com a gente também, fazendo esse trabalho bacana. E, gente, semana que vem, vamos para o episódio 3. E se Deus quiser, com muita notícia boa. Um excelente final de semana para vocês e até a próxima. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Adriana. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado.